Oi, tudo bem com você? Hoje eu gostaria de estar compartilhando com vocês a palavra de Deus que está lá em Mateus, capítulo 28, no versículo 1 até o versículo 6 diz assim: Depois do sábado, no domingo, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente houve um grande tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra, sentou-se nela. Ele era parecido como um relâmpago, e as suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo do anjo e ficaram como mortos. Então o anjo disse para as mulheres: Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado, mas ele não está aqui. Foi ressuscitado, como tinha dito. Venha ver o lugar onde ele foi posto. Olha bem, eu gostaria de estar falando hoje com vocês sobre Jesus. Jesus, ele vive. Hoje, Jesus, ele vive. Aí a gente poderia estar pensando, mas Jesus, ele vive onde e como? Jesus, ele morreu, né? Como a gente acabou de ler, viu na leitura, que Jesus foi morto, mas que naquele domingo as mulheres foram até o túmulo, né? E quando as mulheres chegaram lá, elas puderam ter uma grande surpresa. Encontraram o túmulo vazio. Jesus não estava mais lá. Mas Jesus já tinha dito antes, né? Jesus tinha falado antes para os discípulos que no terceiro dia ele ia ressuscitar. E quando Jesus foi morto, jamais aqueles que mataram Jesus pensaram que no domingo Jesus ele ia estar vivo novamente, do jeitinho que ele falou. E pensando nessa grande verdade de que Jesus ele vive. E a gente pode imaginar o quanto esse dia de hoje é importante para nós que acreditamos na palavra de Deus, para nós os cristãos, né? A Páscoa que a gente comemora hoje é comemorada pelos cristãos, né? Que acreditam na Bíblia, que creem na palavra, que acredita que a Páscoa ela significa o quê? A nossa libertação. De quê? A nossa libertação da morte. Mas que tipo de morte, Ângela? A morte espiritual. Porque todos nós vamos morrer. Isso aí, né? Foi o que Deus deixou, foi o salário que Deus pagou para o homem depois que ele desobedeceu. Foi a morte física, né? Lá no Jardim do Éden. Se você comer, né, do fruto dessa árvore, certamente você morrerá. E o homem comeu, desobedeceu a Deus. E ele recebeu o castigo da morte carne, primeira morte. Mas Deus tinha o seu plano B através de Jesus. E hoje, domingo de Páscoa, a gente comemora a grandiosidade do amor de Deus para conosco, que através do seu plano B enviou seu Filho para morrer por nós e pagar os nossos pecados, né? E nos devolver
a nossa vida eterna. A nossa vida eterna. Segunda morte, a gente não morre. Só a primeira morte, que é o corpo. O espírito, se morrer, tendo a sua vida nas mãos de Jesus, acreditando no sacrifício que Jesus fez, essa pessoa, ela ressuscitará no dia, né, da volta de Jesus. Todos ressuscitarão. E é importante a gente refletir que nesse dia de hoje, onde a gente está comemorando a Páscoa, né, a gente precisa refletir um pouquinho que a Páscoa para nós é um dia de alegria, é um dia de vitória, porque nós vamos vencer a morte, que é a maior inimiga do cristão, né? É a maior inimiga do cristão, é a morte. E quando a gente olha para Jesus, a gente pensa que ele venceu a morte, ele veio, ele morreu para nos salvar, ele deu sua vida por nós. E a gente precisa ter esse coração grato a esse Deus maravilhoso que tinha esse plano para o ser humano, e o seu plano não foi desfeito, não foi destruído com a desobediência do homem, né? E eu queria estar pensando um pouquinho com vocês, né? Que a salvação da gente, ela precisa estar bem clara na nossa mente e no nosso coração. Porque enquanto nós estamos aqui nessa vida, né, vivendo, respirando, trabalhando, conversando, falando, respirando, a gente estamos vivendo, nós precisamos tomar uma decisão de seguir a esse Jesus ou não, de aceitar o sacrifício que Jesus fez por nós ou não, aceitar Jesus como o Senhor e Salvador de nossa vida ou não. E essas escolhas que a gente precisa fazer aqui e agora, enquanto a gente vive, precisa ficar bem claro na nossa mente. Porque esse é o nosso passaporte para que a gente tenha a vida eterna, juntamente com Deus. Aonde? No céu. Não adianta nada hoje, domingo de Páscoa, a gente está comemorando, né? Está em família, está feliz. Muitos ainda ganhando chocolate, muitos ainda ceando, né? Comidas, bebidas, presentes. Não adianta nada se o dono da festa não estiver no nosso coração, na nossa mente. Onde Jesus não fizer parte da nossa vida, a gente precisa refletir. E aí eu quero deixar para que a gente pense essa semana, como a frase dessa semana, em João 3,16, que diz assim, olha, porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham vida eterna. A nossa vida eterna, ela significa a gente estar juntamente, ligada, conectados com Jesus. A nossa vida eterna, ela só tem validade no próprio instante
que a gente se coloca nas mãos de Jesus, que foi o nosso Salvador, que morreu por nós, que derramou o seu sangue em sacrifício por todos nós. A nossa vida pertence a Ele. E quando a gente dá a Ele a autoridade de ser o nosso Senhor e o nosso Salvador, automaticamente a gente tem a vida eterna através do sacrifício de Jesus. Que a gente possa pensar nisso essa semana. Pensar que Jesus, ele foi o presente precioso que Deus deu para a humanidade, para que a gente possa ter a oportunidade de termos uma vida eterna ao lado de Deus no céu. Como sempre eu gosto muito de frisar, nós não somos gatinhos que morrem, que temos 7 vidas. A gente não morre e volta para... Nós não temos o poder de pagar pecado com morte, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Isso invalidaria o que Jesus fez na cruz. Se fosse assim, Jesus não teria morrido. Então a gente precisa ter muito cuidado no que a palavra de Deus diz, no que a palavra de Deus nos ensina, o que significa Páscoa, o que significa o Natal, o que significa a gente entregar a nossa vida nas mãos de Jesus. Tudo é importante, tudo é importante. Principalmente, nós somos como velas, qualquer hora a gente está indo para o andar de cima ou para o andar de baixo, não sei, mas a escolha tem que ser aqui. E é importante a gente ter isso bem claro na nossa mente. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e uma feliz Páscoa para você. Com chocolates? Sim, é gostoso, é bom, é uma delícia. Mas com Jesus no coração, porque há somente Jesus. Ele é a verdadeira Páscoa. Ele é a nossa passagem, a nossa libertação, que nos leva aos céus, que nos dá a vida eterna. Chocolate é gostoso, mas às vezes engorda. E a gente precisa ter cuidado. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E até a próxima semana, se Ele quiser. Fica na paz de Jesus, amém?